Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu sei que esse é um texto bem conhecido. Essa declaração do apóstolo Paulo é conhecido, se a gente não puder falar de todos, pelo menos da grande maioria. Quem não sabe os versículos de cor, pelo menos tem uma noção do rumo, da direção e para onde a coisa vai. No entanto, apesar dessa declaração ser bem conhecida, eu diria que ela não tem sido tão compreendida. Do que Paulo está falando exatamente? Nós sabemos que quando ele diz o que para mim era lucro, agora se transformou perda, ele não está falando na perspectiva material e financeira. Não é algo que se mensure monetariamente. Então, quando ele está falando de um lucro e não está traduzindo isso para uma linguagem comercial, ele está falando de algo de valor, não necessariamente material, porém algo de valor. No entanto, ele indica aqui uma queda ou uma desvalorização que essa coisa antes tão importante tinha na classificação que ele dava. E ela vai de algo muito valioso a algo sem valor. Vai de algo muito importante a algo sem importância. E obviamente o apóstolo Paulo deixa claro que o diferencial que levou isso foi nada mais, nada menos do que o conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguém que ele apresenta não apenas falando do conhecimento meramente em si. A minha tradução, versão atualizada de Almeida, diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A NVI fala por causa da suprema grandeza do conhecimento. Uma outra tradução optou a excelência do conhecimento. E todas essas tentativas diferentes de tradução remetem, na verdade, a uma palavra grega, o peretio, que significa, na verdade, algo que se mantém sobre, algo que se sobressai, algo que se eleva, algo que se destaca. E quando ele fala de como isso se destaca, não é o conhecimento em si que se destaca em relação a outros tipos de conhecimento. É a pessoa que ele conheceu que se destaca e se eleva acima de qualquer outra coisa que possa ser classificada como importante. Então ele está dizendo que para mim antes era importante. Agora que eu conheci aquele que tem toda a importância, aquilo já não tem mais a mesma importância que antes. Porque comparado com o quanto a pessoa de Cristo sobressai, aquilo para o qual eu dava valor, importância, perdeu diante da importância dele completamente o seu valor. O que Paulo está falando, na verdade, é a respeito de um lugar que o Senhor Jesus deve ocupar nas nossas vidas. Um lugar não apenas de senhorio, no sentido de que nós obedecemos, mas um lugar onde lhe devotamos toda a nossa paixão, todo o nosso amor. Aliás, quando perguntaram ao Senhor Jesus qual era o maior mandamento, ele nem titubeou. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então nós estamos falando a respeito de um lugar. Durante muito tempo, e eu falei que o texto não é entendido, porque eu vejo pessoas que não têm opinião nenhuma sobre o texto. Eu vejo gente que tem opiniões equivocadas sobre o texto. E eu mesmo, durante muito tempo, imaginava que quando Paulo falava o que antes para mim era lucro, importante ou de valor, perdeu a importância, eu achava que ele estava falando da vida pregressa, antes da conversão. Até porque essa frase expressaria aquilo que muitos de nós vivemos. O que para mim antes era lucro, a valorização da bebedeira, por exemplo, dos vícios, de algumas gratificações carnais. Agora que conhecemos Jesus, a gente não só deixou de dar importância, valor, moral para essas coisas, mas nós ainda entendemos o prejuízo que elas trouxeram, não só no nosso relacionamento com Deus, mas às vezes no contexto de família ou outros níveis de relacionamento.
Então eu imaginava que era isso que Paulo falava, até porque, como eu disse, essa verdade caberia na vida de muitos de nós. Mas não é disso que Paulo está falando. Como sabemos que não é isso? Primeiro porque no próprio versículo 7 e também no 8, ele diz, sofro a perda de todas as coisas. Então ele não está falando só de pecado. Ele não está falando só de uma coisa ruim. E diz, diante da importância de Jesus, todas as outras coisas têm que perder a sua importância. Um ditado que eu cresci ouvindo meu pai repetir, que é comum no meio evangélico, pelo menos para outra geração, era o seguinte, texto sem contexto não passa de pretexto. Meu pai dizia, a Bíblia explica a Bíblia, e você precisa entender cada afirmação dentro do contexto. Para que a gente compreenda o que Paulo está falando nos versículos 7 e 8, não dá para ir direto no versículo 7 e 8 com a pinça, arrancar ele do resto e tentar analisá-lo sozinho. Porque, na verdade, há um contexto para essa declaração. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu quero que a gente leia agora os 3 versículos anteriores. Os versículos 4, 5 e 6 de Filipenses 3. Porque, embora Paulo faça uma aplicação que todas as coisas cabem nessa afirmação dele de perder a posição de valor ou importância e cair para uma sem valor ou sem importância. Se tiver um assunto que Paulo estivesse querendo enfatizar em detrimento dos outros, quando ele falou isso, a dica está nesses versículos anteriores. Então vamos lá? Filipenses 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vamos fazer uma pausa, olha para cá. Quando Paulo fala de confiar na carne, ele não está dizendo que ele olhava para o braço e acreditava que o braço lhe responderia uma necessidade específica. É uma linguagem bíblica que fala de você acreditar na sua capacidade, na sua habilidade ou no seu próprio poder, naquilo que você pode produzir. Então Paulo está dizendo mais ou menos assim, se algum de vocês se acha, eu ainda mais. Se algum de vocês pensa que é grandes coisas, eu mais ainda. Do que é que Paulo está falando? É só você olhar os versículos 5 e 6. E ele vai dar o histórico dele, o currículo dele, para dizer, agora que eu vou dar meu currículo, diz aí se você ganha de mim ou se você perde. Então vamos lá, versículos 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando ele começa dizendo circuncidado ao 8º dia, se a gente fosse usar a versão cristã evangélica moderna do linguajar de hoje, seria o seguinte, nascido e criado num lar cristão, apresentado e consagrado a Deus desde criancinha na igreja. Paulo está dizendo, a expressão da minha fé começou aos 8 dias de vida, precocemente. Mas ele diz, isso foi quando eu cheguei ao mundo. Mas na verdade eu sou hebreu de hebreus, da linhagem de Israel. E agora ele está dizendo, na verdade essa história começou muito tempo antes de eu nascer. Gerações antes de mim estavam servindo a Deus. Meu pai me circuncidou ao 8º dia, mas o meu avô circuncidou o meu pai. O meu bisavô circuncidou o meu avô. O meu tataravô circuncidou o meu bisavô. Ele diz, e você pode pegar o caminho de volta nessa linhagem, na minha ascendência, até Abraão, o patriarca. E nós estamos falando de muitas gerações servindo a Deus. A história da igreja e do evangelho, apesar de ter vários anos, quando nós falamos em larga escala, ela não é assim tão multigeracional para a maioria de nós. Meu pai foi o primeiro na família dele a se converter. Meu avô, antes dele, não temia, não servia ao Senhor, nem minha avó, ele foi o primeiro. Eu sou parte de uma segunda geração de cristãos. Meus filhos já estão compondo a terceira. Mas um dia desse eu encontrei um pastor, que ele me disse que ele já é a 6ª geração de pastores na família dele. Detalhe, ele estava falando dele, mas o filho dele já está no ministério e é a 7ª. Eu falei, você tem certeza que essa turma toda, além de crente, era tudo pastor? Ele deu o nome de cada um e onde cada um serviu a Deus. Eu lembro que eu olhei para ele meio com o queixo caído. Falei, meu irmão, isso é que é pedigree de crente. Falei, se tiver uma raça, uma linhagem pura e santa, já é a sua. Né? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que tem muita história sendo comunicada geração após geração. Aí ele diz o seguinte, quanto à lei, eu fui fariseu.
Quando a gente ouve o termo fariseu, a gente só lembra de Jesus confrontando eles, chamando de hipócritas. O que a gente não para pensar é que os fariseus compunham a seita mais severa dentro do judaísmo. Esses camaradas eram mas tão dedicados, que não tinha para ninguém. Hoje, em alguns círculos, eles seriam chamados de os devotos. Paulo está dizendo, eu fui fariseu, eu fui daquele time mais dedicado. Ele acrescenta nessa lista o único assunto do qual, depois da conversão, ele se envergonha, que é o fato de ter perseguido a igreja. Mas ele coloca de uma forma tal, como quem diz, pelo menos a intenção e a motivação era boa. Ele diz, quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Ele está dizendo, eu só persegui a igreja e o evangelho que eu não entendia por esse zelo que eu tinha dentro da lei e dentro do judaísmo. Escrevendo aos Romanos, Paulo explica que o seu erro e o de muitos judeus que rejeitaram a Cristo, ele chama de zelo sem entendimento, mas ele continua chamando de zelo. E para acabar, ele solta uma frase para lá de ousada. Ele diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmão, a lei tinha centenas e centenas e centenas de preceitos. Paulo está dizendo, faz um raio-x na minha vida, vira ela ao avesso, examina o que você quiser e aponta o dedo onde eu quebrei um preceito sequer. Se algum de vocês acha que é o cara, Paulo está dizendo, eu mais ainda. Do que ele está falando? Performance religiosa. Ele está dizendo, eu vivi o mais alto nível de performance religiosa que alguém poderia viver. Mas, o que para mim era lucro, a valorização da performance. Isso eu considerei como perda, quando eu entrei na sublimidade do conhecimento de uma pessoa que é tão fascinante, tão cativante, tão atraente, tão maravilhosa, tão extraordinária, tão magnificente, que diante dele o resto desmorona e perde o seu valor. Eu não consigo falar desse versículo sem voltar 10 anos atrás. Mais precisamente no dia 19 de fevereiro de 2008. Eu tive uma experiência única, marcante, que é um divisor de águas na minha vida. Mas para contar a experiência do dia 19 de fevereiro de 2008, eu preciso voltar um mês e meio antes ainda. No dia 31 de dezembro de 2007. Último dia do ano, todo mundo acordou mais tarde lá em casa, já naquele clima de feriado. Consequentemente, almoçamos bem mais tarde do que o normal. Eu lembro que meus filhos já nem estavam na mesa. Kelly e eu, no final do almoço, estamos conversando sobre a expectativa do próximo ano, o culto da virada que teremos, aquilo que a gente quer viver em Deus. E eu me lembro do momento em que deu um estalo dentro de mim. E eu simplesmente me vi empurrando aquele prato já praticamente vazio do lado. E falei para minha esposa, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou atravessar essas 3 semanas a fio, só na água. E quando eu falei isso, minha mulher arregalou o olho um pouquinho mais do que o normal. É lógico que ela estava preocupada. Ela nunca me viu fazer nenhum jejum prolongado maior do que 2 semanas. E de repente eu estou dizendo que eu vou encarar 3. E detalhe, eu não ia parar a atividade, eu não ia me retirar. Eu ia continuar pregando, atendendo a igreja, viajando, ministrando, o ritmo normal. Eu lembro que ela olhou para mim e ela tentou se certificar de algo. Ela disse, Deus está te pedindo isso? Tipo, se Deus estiver pedindo, não preciso me preocupar. Eu falei, não está não, eu vou fazer porque eu quero. Eu quero ir mais longe, eu quero ir mais fundo. Eu quero algo mais da parte de Deus. Eu me recuso a estacionar num lugar de mediocridade, perto da dimensão que Deus tem. Eu quero ir mais longe. Falei para ela, não vai ser só o jejum. Eu falei, é o maior jejum da minha vida, sim, mas não é só isso onde eu vou me dedicar. Falei para ela, eu vou fazer coisas para Deus que eu nunca fiz antes. Eu vou orar para valer nesse ano. Eu falei para ela, eu vou ler a Bíblia como nunca fiz na minha vida. E naquele ano, só naquele ano, ultimamente estou explicando só naquele ano, que tem gente que aumenta as coisas. Né? Eram uns testemunhos assim que vira lenda urbana. Outro dia alguém falou, nossa, você faz sempre isso. Falei, não, fiz uma vez. Então só naquele ano, por conta de ter decidido isso, eu cheguei a, num mês, ler a Bíblia inteira, de capa a capa, 2 vezes, num mês. Eu estava decidido, uma delas em 9 dias. Quase fiquei maluco, mas fiz. Eu estava decidido a fazer para Deus coisas que eu nunca tinha feito. E eu falei para minha esposa aquele dia, eu decido fazer de 2008 o ano da busca. E assim entrei.
Sobrevivi as 3 semanas, Deus deu graça, foi tudo bem, terminei o meu jejum e agora estou me dedicando às outras atividades, a oração, a leitura bíblica. E aí chega o bendito dia 19 de fevereiro de 2008, terça-feira à noite. Nós nem chamávamos aquilo de culto, era uma reunião de treinamento, principalmente com a nossa liderança, dos grupos pequenos que nós temos nas casas, que lá na nossa estrutura nós chamamos de células. E normalmente o propósito dessa reunião não tinha adoração, não tinha oferta, a gente fazia uma oração e entrava logo uma palavra de motivação, de encorajamento, de correção, de alinhamento doutrinário ou da visão. E o propósito da reunião era ser objetivo. Então naquele dia, quando alguém estava fazendo a oração de abertura, e logo depois eu já ia entrar com a palavra do treinamento, um irmão passa a mão no violão, olha para mim com a cara de pidão, tipo aquele gato do desenho do Shrek. Ele faz com o dedinho assim, tipo, uma só, me deixa ministrar uma canção. Eu olhei sério para ele de volta e fiz assim, uma só. Como quem diz, esse não é o nosso propósito, a gente não está aqui para isso. E ele passou a mão no violão e começou a cantar aquela canção do Marcos Witt. Eu te busco, te anelo, te necessito. Irmão, e até hoje eu não sei dizer o que aconteceu enquanto a gente cantava aquela canção. Eu brinco que alguém no céu resolveu apertar aquele botão que ativa o modo glória da reunião. Eu não tenho explicação. Eu tenho certeza que aquilo não foi igual para todo mundo, mas foi um momento único na minha vida. Num instante, eu não tenho como definir isso de outra forma. A grande maioria do povo naquela sala, não vou falar 100%, porque eu não acho que eu olhei a cara de um por um, mas a grande maioria, quando a gente corria o olho, começou a chorar ao mesmo tempo. Não estou falando daquela emoção quando a lágrima corre no canto do olho. Estou falando de gente que chorava compulsivamente. Estou falando de gente que chorava, como diria um mineiro, com força. Eu mesmo me via chorando que nem criança. Eu não conseguia nem saber por que eu ou os outros estávamos chorando. Mas no meio daquela choradeira, de repente, e as pessoas começaram a se ajoelhar, se prostrar, eu mesmo já deitei com a cara no chão. Tinha gente sentando para os cantos, encostando nas paredes. No meio daquela choradeira, me veio no meu espírito uma percepção de que o Espírito Santo estava tentando nos levar a um lugar de arrependimento. E eu pensei, faz sentido essa choradeira. O Senhor está nos levando a um lugar de arrependimento profundo. Até que enquanto eu orava, eu comecei a sentir dentro de mim que a direção onde a coisa ia é que Deus queria que nós nos arrependêssemos por não estar buscando a Ele como nós deveríamos. E foi aí que a coisa azedou para o meu lado. Porque afinal de contas eu estava no ano da busca. Eu tinha acabado de fazer o maior jejum da minha vida. Eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado. Já vou explicar essa frase. Eu estava dando o melhor de mim. E agora eu tenho que me arrepender por não buscar Deus como deveria. Irmão, pensa na indignação que veio. Pensa no vulcão entrando em erupção. É lógico que eu mordi minha língua e não falei nada. Até por respeito a Deus. Mas com Deus você não precisa falar. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Porque tudo dentro de mim, aquele sentimento subia e parece que tudo queria gritar para ele. Se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Por fora eu estava bem comportado, mas dentro de mim era assim que estava. Tipo assim, não é exigência demais não. O Senhor está indo longe demais não. E quando aquele negócio veio, e eu mordi minha língua, não verbalizei. Mas irmão, você pensou, Deus ouviu. Você sentiu, Deus ouviu. O que você vai pensar daqui a alguns anos, Ele já ouviu. Ele é o Deus onisciente, presciente. Pensa numa relação transparente com Deus e a nossa. Ninguém esconde nada dele. E a hora que o sentimento brotou, mesmo não verbalizando, Ele me respondeu. E naquele dia o Espírito Santo falou uma frase que eu não vou esquecer. Ela virou o tema dessa minha mensagem, ela virou o título do livro. Até que nada mais importe. Ele diz, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada é tão importante para você como eu sou, você chegou ao lugar onde eu quero que você chegue. E foi nesse momento, eu não tinha nenhuma Bíblia aberta, mas foi nesse momento que é como se Filipenses 3 estivesse diante de mim. E pela primeira vez eu comecei a entender esse texto como eu nunca tinha entendido.
Paulo dizendo que para mim era lucro, aquilo que eu dava valor, aquilo que eu dava importância, diante da sublimidade do conhecimento, da revelação de quem Ele é, essas coisas perderam a sua importância. O Senhor diz, quando você chegar a esse lugar onde eu me torno mais importante do que as outras coisas, você chegou onde eu quero que você chegue. Ele diz, nesse momento, você não está indo para lá. Ele diz, você nomeou 2008 o ano da busca, mas a única coisa que você fez foi melhorar a performance da busca. Não significa que o seu coração esteja me desejando mais do que antes. Irmão, nunca tinha ouvido falar na minha vida de performance de busca. Que conversa é essa? Mas de repente, os textos bíblicos vão vindo um atrás do outro. Jesus mesmo confronta a sua geração e diz, foi a respeito de vós que Isaías profetizou, hipócritas. Ele não está dizendo que Isaías não falou para os seus contemporâneos 700 anos antes. Ele está falando que aquela mensagem se perpetuava por gerações e continuava sendo reaplicada. Por quê? Porque ela denuncia a inclinação do comportamento humano. Eu ouso dizer que ainda hoje, 2.700 anos depois da profecia de Isaías, eu acho que Deus ainda está olhando e dizendo, foi a respeito de vós que Isaías profetizou. E o que é que Jesus cita? Em Marcos 7, 6 e 7, na sequência ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, o barulho que eu e você podemos fazer, a beleza e a performance de um culto, por melhor que seja, não significa que o nosso coração está inclinado a Ele de verdade. A Bíblia diz que quando a Arca da Aliança foi trazida para o campo de batalha, na geração de Eli, um povo que não adorava a Deus, um povo que já não levava o Senhor a sério, até aquele momento da história de Israel, é o auge da apostasia que eles chegaram. Quando a arca foi trazida, esse bando de desviados, vamos falar assim, fez uma festa que assustou os filisteus. A Bíblia diz que a terra estremeceu com o júbilo da nação diante da chegada da arca. Significa que eles celebravam o que o objeto representava, a presença? Não. Eles olharam para a chegada da arca como um amuleto, um talismã, resolve tudo, vem resolver o nosso problema. Mas quando a arca foi perdida na batalha, ninguém daquela geração moveu um dedo para tentar recuperá-la, porque ninguém dava o valor que ela realmente precisava. Mas fizeram festa e barulho como poucos. Verdadeira adoração não tem nada a ver com o barulho que nós fazemos. Verdadeira adoração não tem nada a ver com a performance do lado de fora. Tem a ver com o coração que deseja a Deus. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, Deus nem está tão interessado na adoração como você acha que está. Jesus disse que o Pai procura adoradores, não adoração. Deus nunca esteve atrás do que você pode apresentar como performance, quem Ele queria é você. E não faz sentido você dar uma performance de adoração, mas manter o coração longe, que é o que Ele quer. Deus nos criou para viver relacionamento com Ele. Desde o primeiro casal, quando Ele estabeleceu no Éden, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Todo dia Ele visitava aqueles dois. A Bíblia diz na viração do dia, a palavra traduzida viração, alguns de nós acham que é o entardecer, mas não, ela significa brisa, sopro. Todo dia batia um vento. Eu não sei se o vento era provocado pelo movimento de Deus, ou se Deus decidia vir com o vento, se o vento era um mensageiro que anunciava a chegada de Deus. Mas quando dava a brisa, lá vinha Deus. Ele está dizendo para aquele casal, feche vocês dois à vontade, mas eu vou ser parte da vida de vocês, todo dia. É o que Deus sempre quis desde o início. Mas muitas vezes nós valorizamos a performance religiosa. Tanto que Paulo diz o que para mim era lucro, performance religiosa. E diz isso agora não vale nada. Naquele dia o Senhor me fez lembrar de Apocalipse 2, de 2 a 5. Carta ao anjo da igreja de Éfeso. O Senhor fala de uma igreja de alta performance. Você vai conferir isso no livro de Atos, na carta aos Efésios, na carta do Apocalipse e na história. A igreja de Éfeso era de alta performance, tanto que o Senhor começa sendo assim, conheço tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Obras indicam a igreja ativa. Labor fala de quem vai para aquele nível da canseira. Mas perseverança é quando já atingimos aquele mais profundo nível de determinação, tipo sangue nos olhos, faca no dente. Vamos cair para cima e ninguém vai segurar a gente. Eles tinham alta performance. Era uma igreja de alta resiliência. Suportaste as provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Era uma igreja que tinha controle de qualidade. O Senhor diz, puseste a prova os que dizem apóstolos não são e os achastes mentirosos. Tudo indica dedicação. Mas ele diz, mas eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor.
e diz: sua performance pode estar lá no alto, estratosférica, mas sua paixão, seu desejo por mim, está lá embaixo, no chão, no chinelo. E de repente o Senhor começou a falar para mim: o que você está fazendo é só quebrar seus recordes, jejuando mais, lendo mais, orando mais, mas não significa que você esteja me desejando mais. E diz: uma coisa que você está tendo mais do que antes, é que agora você está mais metido do que antes de quebrar seus recordes. Outro dia alguém falou, e eu quero pedir, não distorça o que eu estou falando, porque outro dia eu vi um cara falando: o Subirá falou que não adianta memorar, jejuar, ler a Bíblia. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a performance jamais deveria substituir a paixão. Mas preste atenção, se a performance for o efeito colateral, a consequência da paixão, tudo bem. Volta e meia eu encontro gente que me diz: pastor, como é que tem crente que não lê a Bíblia? Eu não consigo não ler a Bíblia. Às vezes eu encontro uns que me perguntam: como que tem crente que não ora? Não consigo viver sem oração. E às vezes eu digo: pois é. E outro dia encontrei um que me surpreendeu. Ele falou: pastor, estou com fome de jejuar. Falei: essa é nova para mim. Normalmente é o jejum que dá fome na gente, e não é a fome que nos leva a jejuar. Ele falou: pastor, estou falando de outra fome. Falei: eu sei. Então não estou falando contra a performance. Estou falando quando ela substitui a paixão em vez de ser a consequência. Aquele dia o Senhor falou ao meu coração o seguinte: você parece aquele homem da história do supermercado. E para você entender o que ele me disse, porque eu entendi na hora, eu vou ter que te contar a história. No início do meu ministério pastoral, fui chamado para mediar uma briga, uma discussão entre o casal. Apesar que a gente brinca que o casal cristão não briga, tem excesso de comunhão. Esses dois tiveram um exagero de comunhão. Aquele sai faísca para todo lado, não se entendiam e me chamaram para mediar coisa. Lá chego eu, recém-casado, sem muita experiência. E quando eu entro na casa, penso num homem indignado, mas bravo era pouco. Pastor, essa mulher é uma louca. Falei: calma. Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Vamos ver se você tem razão. E ele começa a defesa dele. Pastor, nós temos cerca de 20 anos de casado. Essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. E aí ele desabafa: eu odeio supermercado. Eu falei: tu não está só, o sindicato é grande. Ele falou: pastor, um dia desse atrás aí, faz pouco tempo que nós estamos assim, brigado. Resolvi agradar essa mulher. O senhor acredita? Eu me ofereci, não foi ela que pediu. Eu me voluntariei. Falei para ela: eu vou com você no supermercado. E fiz isso para agradá-la. Quando nós voltamos, essa mulher me disse que nunca mais quer que eu vá com ela no supermercado. A louca, é uma instável. Ele todo bravo e a irmã quieta, serena. Pensa em alguém assim, tranquilo, só com o dedinho aqui, tipo, depois dele sou eu. Falei: terminou? Terminei, sua vez. Ela disparou assim, direto, o jeito tranquilo dela. Ela falou: pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Gente, quando ela falou isso, não deu para ela continuar. O homem quase endemoniou. Porque já estava bravo antes, parece que entrou um negócio dentro dele. Eu estou falando que é uma louca, eu tenho testemunha. Ele começava a gritar o nome dos filhos: fulano, Beltrano, vem, tipo assim, eu quero que testemunhe, que ela sempre disse que queria que eu fosse. Eu falei: calma, calma, você já falou antes. Mas não é verdade. Eu falei: calma, segura aí. Segurou? Segurei. Aí voltei e falei: irmã, já que ele te interrompeu, deixa eu falar uma coisa antes de você continuar. Falei para ela: até eu estou com vontade de, estou com dificuldade de acreditar na senhora. Eu falei: a senhora pode até não ser dessas donas, que tem dessas, que além de querer que o marido vá no supermercado, ainda quer que discuta a relação em público empurrando o carrinho. Eu falei: a senhora pode até não estar nesse nível, mas dizer que nunca, em cerca de 20 anos de casado, nenhuma vezinha, nenhumazinha, a senhora quis que ele fosse junto. Eu não consigo acreditar em você. Eu falei: então eu vou te dar duas oportunidades. Ou a senhora reformula a sua frase de declaração, ou se explique. Ela falou: eu vou me explicar. E ela não precisou nem pensar. Ela falou: o que eu queria não é que ele fosse comigo no supermercado. Isso foi o que ele fez. O que eu queria é que ele quisesse ir. E foi tão profundo que eu fiquei com essa mesma cara de paisagem de vocês. Pensando: será que eu entendi mesmo? Será que eu peguei só uns 18%?
Eu falei, explica mais. Ela falou, pastor, para ir do jeito que foi, o senhor tinha que ver a cara do cidadão. É evidente que era o último lugar do mundo onde ele queria estar. A cara dele sinalizava o desgosto e o desprazer dele de estar lá. Ele olhando o tempo todo no relógio para mim de uma forma que, sem verbalizar, já estava dizendo desde o momento que botou o pé lá, que não só não queria estar lá, mas que eu tinha que ir embora logo. Ela falou o seguinte, eu fiquei pensando, meu marido deve ter feito uma coisa muito errada. Tão terrível, mas tão terrível que agora ele está se auto-infligindo uma punição. Tipo, eu mereço o pior castigo do mundo, que é acompanhar minha mulher no supermercado. Agora, se ele quer ser punido, se puna sozinho. Não me faça ter que enfrentar essa cara de desgosto enquanto está do meu lado. Então, me recuso a concordar com ele, que eu queria que ele fosse. Nunca foi o que eu quis. O que eu queria é que ele quisesse ir. E se ele não consegue querer ir, que nunca mais vá, está liberado para sempre. E nós encerramos esse negócio aqui de uma vez. Eu olhei para ele e falei, ela tem razão, cara. Agora, anos depois, o Senhor falou ao meu coração, você parece o homem da história do supermercado. O que eu tinha decidido em 2008, ler a Bíblia várias vezes. E para isso, irmão, eu tinha que ler muitos capítulos por dia. Eu fiz a cota, a divisão em cota. Quando meu filho tinha 6 anos de idade, ele falou, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia toda num ano? Minha mulher é pedagoga, alfabetizou as crianças cedo. Eu falei, filha, a Bíblia tem 1189 capítulos, dividido por 365 dias do ano, 3,3 alguma coisa, capítulos por dia. Eu falei, ou você lê 3 num dia, 4 no outro, que acelera, ou de segunda a sexta, dia de aula, você lê 3 capítulos, sábado, domingo, e não tem aula, você lê 4. Ele falou, se eu fizer isso todo dia, eu falei, mas tem que ser todo dia, não pode pular nenhum. Ele falou, se eu fizer todo dia, eu vou ler num ano. Sim, ele tinha 6 anos. Ele ainda não tinha feito os 7, faltava ainda uns dias, talvez 2 semanas para completar 7. Ele leu a Bíblia toda, com 6 anos de idade. E não porque é um garoto prodígio, que ele fez o que talvez você não faça, parcelamento. Agora, se você quer ler a Bíblia num mês, tem que ser 40 capítulos por dia. Se você quiser ler 2 por mês, como eu cheguei a fazer, 80 todo dia. Aí o que acontece? O meu tempo devocional, por mais que eu esticasse de manhã, eu não tinha tempo para ler aquilo tudo. Tinha que trabalhar o dia inteiro, corria, ministrava à noite. Então, às vezes, chegava tarde em casa. Às vezes 11, às vezes meia-noite, às vezes mais. E tinha dia que já estava lá 2, 2h30. Teve um dia que era quase 3 da manhã, eu estava dormindo em cima da Bíblia. Eu dizia, não pode deixar para amanhã, que se acumular fica impagável. E o Senhor falou comigo, você parece o homem da história do supermercado, lendo a Bíblia. Você pode até estar tentando agradar, mas tem uma cara de desprazer e arrependimento aí, de quem está sofrendo com isso, que não me agrada nem um pouco. Quem está entendendo? Aquele dia Deus me fez entender uma segunda coisa. Primeiro falando de todo o dilema da performance versus paixão ou interesse. Segunda coisa que Deus me fez compreender. Para que eu e você existimos? Porque Deus criou a raça humana. E Deus me deu um versículo aquele dia que iluminou a coisa de um jeito, que eu ficava pensando, como é que eu nunca enxerguei isso antes? Até porque, nem estudando a Bíblia sozinho, nem estudando a teologia, eu nunca tinha definido com tanta clareza o propósito da existência do ser humano. O apóstolo Paulo, lá em Atos 17, no versículo 26, e vamos levar em conta o pano de fundo, ele está pregando em Atenas, capital não só da Grécia, mas capital do pensamento, da cultura e da língua daqueles dias, do pensamento que dominou o mundo no império anterior. Nos dias de Paulo é o romano. Alexandre o Grande morreu precoce, seus generais se dividiram, senão Roma não teria assumido o controle. Eles influenciaram o pensamento humano de tal forma que até hoje não se estuda filosofia sem remeter aos grandes mestres da Grécia. Platão, Sócrates, Aristóteles e daí por diante. Agora, Paulo está lá na capital da filosofia do mundo dos seus dias. Talvez nenhum outro lugar da terra teve tanta gente questionando por metro quadrado aquelas perguntas básicas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Esse é o público de Paulo.
sabiamente, dirigido pelo Espírito Santo, ele pega a história de um altar ao Deus desconhecido, que eles não sabem o que é. E Paulo diz, eu vim anunciar o Deus desconhecido. Ganhou a atenção e a curiosidade deles. E agora Paulo começa a pregar o Deus vivo verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Ou seja, o Deus que eles ainda não conhecem. E no meio dessa pregação, ele pega esse público que tem esse tipo de questionamento e diz o seguinte, Atos 17, 26, de um só. Uma clara referência ao Adão, o primeiro, o cabeça da raça. De um só, ele fez todas as raças e tribos dos homens. E os colocou para habitarem sobre a terra, havendo fixado os limites da sua habitação e os tempos pré-determinados. Agora a pergunta é, por que o Criador, de um só, resolveu fazer todos nós, toda uma raça? Por que nos colocou nessa terra? O que é que Deus tinha em mente quando fez isso? No versículo 27, Paulo diz assim, que é o indicativo de propósito, para buscarem a Deus. Eu e você existimos para uma coisa, buscar a Deus. Fala para o irmão que talvez te dê um livro de presente no final da reunião. Fala, você existe para buscar a Deus. Para aumentar as suas possibilidades, fala para o outro irmão também. Fala, você foi criado para buscar a Deus. Agora, preste atenção, o texto diz assim, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, apalpando, o possam achar. O qual, todavia, não está longe de cada um de nós. Quando alguém tem que procurar algo, tateando ou apalpando? Quando está desprovido de visão. Um dia desse estava numa casa, deu um blackout. Os adolescentes foram os primeiros e os mais rápidos. Enfiaram a mão no bolso, tiraram o celular, todo mundo ligou a lanterna. Problema resolvido. Eu pensei, na minha geração era bem diferente. A gente saía apalpando, era as gavetas. Onde é que está a bendita vela e a caixa de fósforo? E por que a gente saiu apalpando? Porque não enxergava. Então, quando a Bíblia diz para que o homem buscasse a Deus, se porventura tateando, o que é que Paulo está dizendo? Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que o homem ficaria espiritualmente cego. Mas Deus esperava que, mesmo desprovido de visão, esse homem saísse apalpando, tentando, onde está Deus? Cadê Deus? E a verdade é que muitos de vocês bateram em muitas portas antes de encontrar Jesus. Havia consciente ou inconsciente um anelo, um desejo por Ele. E o texto diz, o qual todavia não está longe. Ou seja, ele está dizendo, eu espero que você use o que você tem. E Deus está dizendo, e eu não vou ficar distante, eu não vou dificultar. Por que não? Porque o propósito era ser achado. Em Jeremias 29, 14, ele diz, serei achado de vós. Eu não consigo falar desse texto sem lembrar de quando meus dois filhos, Israel e Alice, eram pequenininhos, uns toquinhos de gente. Um dos primeiros níveis de brincadeira, de interação mesmo, além daquela coisa de rir, né, jogar para cima, rodar, que eu comecei a fazer com eles, era, eu me escondia e eles tinham que me achar. Mas, irmão, as crianças não demoram muito para bater aquele grau de esperteza. Mas eu comecei antes disso. Então não dava para abusar. Aí lá ia eu, às vezes me ajoelhava na frente do sofá, cobria só a cabeça com uma almofada, o corpo todo para fora. Não tinha como não achar. E daqui a pouco vinha um daqueles dois toquinhos de gente, levantava a almofada e dizia, achei você. Eu abraçava, que bom, mas dentro de mim eu pensava, e quem não acharia? O corpo todo para fora. E na época um corpo que era muito maior do que hoje. Às vezes eu me escondia atrás da cortina, irmão. Nem o magro mais profissional consegue esconder atrás de uma cortina. Porque a ideia era que eles me vissem o sapato, vissem o volume. Um dia, era minha filha que estava procurando. E eu falei para o Israel não ajudá-la. Mas eu mesmo ajudei tanto que o negócio não teve graça. Eu fiquei entre a cortina e o forro da frente, não sei o nome daquilo, acho que é um voal, que era quase transparente. Eu lembro dela pertinho de mim, assim, cutucando Israel, falando baixinho, ele está ali. E eu quieto tinha vontade de dizer, eu estou vendo você, eu estou ouvindo você. Agora, qual era a ideia? Era facilitar, não era dificultar. A Bíblia diz que o Deus que nos criou para buscá-lo não está longe. Ele sempre quis que esse negócio funcionasse. Mas apesar dele não ficar longe, dele não dificultar, para que a busca funcione, tem um ingrediente indispensável.
Há 10 anos atrás, pela primeira vez, eu entendi como nunca, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, vamos lá, gente, tenho certeza que vocês já ouviram o versículo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, para que essa busca funcione, ela não requer que eu tenha a maior visão espiritual possível. Ela requer que eu tenha vontade, desejo de encontrá-lo. E naquele dia eu entendi o Espírito Santo falando comigo, ainda usando aí a alegoria da história do supermercado. Eu entendi ele falando para mim: o que eu queria não é que você me buscasse, o que eu queria é que você quisesse me buscar. Porque há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Agora, sabe qual é o problema? A gente se engana muito fácil. A gente se distrai muito fácil. E às vezes a gente está valorizando a performance em vez de valorizar ele. A performance é aquele negócio que a gente faz por causa de nós mesmos. A busca que o deseja, ela é por causa dele. Aquela baseada em nós mesmos é só para a gente dizer: eu sou o cara, eu me dediquei nesse negócio. Mas sabe, quando eu e você estamos atraídos por ele, esse é o ponto onde nós precisamos chegar. Um lugar de fascinação. Davi foi o único cara chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Você já parou para se questionar por quê? Não é por perfeição, porque isso ele não era. Aliás, a Bíblia é honesta que Davi esculhambou as coisas. Como esse homem imperfeito foi chamado de homem segundo o coração de Deus? Irmão, Deus não esperava a perfeição dele e de nenhum de nós por nós mesmos. Ele sabe que isso é impossível. Mas Deus esperava que gente imperfeita tivesse uma profunda afeição, desejo e atração por ele. Isso Davi tinha como ninguém. Em Atos 27, em Salmo 27:4, Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Por que você quer estar lá todo dia, Davi? Para ter proteção dos inimigos? Não. Por que você quer estar lá todos os dias, Davi? Para ter a bênção de Deus? Não. Para contemplar a formosura dele. Davi está dizendo: eu quero consumir meus dias no lugar da habitação dele, babando de admiração em quão extraordinária é a pessoa de Deus. E diz: eu quero meditar no seu santo templo. A gente ouve a ideia de meditar, imagina um crente com a Bíblia na mão, lendo. Imagina uma pessoa só pensativa. A palavra traduzida, meditar, significa inquirir, significa examinar profundamente. Davi está dizendo: além de contemplar sua beleza, seus atributos, eu quero estudar Deus, eu quero entender Deus. Davi levantou uma das casas que Deus teve no Velho Testamento, que, irmão, era a mais fulamba de todas. Na perspectiva de estrutura física, era a mais sem vergonha de todas. Isso consumia Davi. Porque Moisés faz uma obra de arte num patamar tão alto que Deus falou para Moisés: o projeto que eu estou te dando, nem os melhores artistas conseguem executá-lo. Então eu vou enchê-los com o meu espírito. E Deus determinou, tudo foi feito do jeito que ele queria. Em outras palavras, Deus não podia reclamar de nada, fez do jeito que quis. Lá na frente, Salomão faz um templo suntuoso e glorioso, que depois é derrubado por Nabucodonosor, quando Babilônia invade e conquista Jerusalém e Judá. No período pós-exílio de Babilônia, Esdras lidera a reconstrução de um templo. É nessa época que Deus fica falando: a glória da última casa vai ser maior do que a primeira, porque a geração que viu o templo de Salomão dizia: nunca vai ter outra igual a ela, de tão boa que era aquela. Mas eles levantaram a casa. Essa terceira casa, além do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão, que perdurou até os dias de Jesus, com a diferença que ela sofre uma grande reforma, principalmente da esplanada do templo, feita por Herodes. Agora Jesus olha para esse templo, essa terceira casa, e diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em momento nenhum você vai ver a valorização dos prédios. Não importa se era tenda de luxo, o primeiro prédio de luxo, o segundo em tamanho e proporção maior. Aliás, em Atos 7, Estevão, na pregação dele, diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Habitou,
Mas desde que Jesus bradou, está consumado, o véu do santuário rasgou e a presença de Deus deixou de estar lá. Então todas essas casas, literalmente falando, se tornaram inúteis, desnecessárias. Mas tem uma casa, que quando Deus olha lá para a velha aliança, Ele diz, eu tenho saudade. Ele diz, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. E Ele aplica isso para a nova aliança, para o tempo que nós vivemos. Levantá-lo-ei das suas ruínas. Irmão, o que era o tabernáculo de Davi? Era uma tenda, um pedaço de pano, só isso, com a arca no centro. Dá uma olhada no Salmo 132 para você ver o desgosto que o Davi tinha do tabernáculo dele mesmo, de tão simples que era. Salmo 132, do 1 ao 5. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações e de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Isso consumia Davi. Davi fala para Natan, não é justo eu morar num palácio e Deus está numa tenda. Agora, irmão, nem o Davi conseguia ficar feliz com aquilo. Mas Deus está olhando e dizendo, o que eu quero é o tabernáculo de Davi. Por que Deus? Por que o Senhor quer isso? Te deu uma crise de simplicidade e humildade, e o Senhor quer voltar a habitar numa tenda. Não. O que é que tinha no tabernáculo de Davi que não tinha nos outros? Não era só a simplicidade quando todos os outros tinham luxo. Aqui, Davi faz uma coisa, quando a arca é recuperada, ele a coloca na cidade de Davi em Sião, levanta esse tabernáculo, põe ela no centro, não tinha mais nada. Todo o resto do mobiliário do tabernáculo continua em Siló, aqui só está a arca. Ele agora dispõe os levitas em volta da arca, os organiza em turnos para que 24 horas por dia, 7 dias por semana, esse povo ficasse em volta da arca cantando, o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Ninguém pedia nada por coisa nenhuma, porque Deus encontrou no tabernáculo de Davi, como nenhum outro lugar, foi a valorização da presença. Quando Davi está dizendo uma coisa, eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar lá todos os dias. Sabe o que ele está dizendo? Eu não queria estar só em alguns turnos com eles. Eu queria estar 24 horas, se eu não precisasse comer, dormir ou fazer outra coisa. Eu não queria sair de lá. Eu queria estar lá porque Davi diz para admirá-lo. Ele é tão desejável, ele é tão fascinante, ele é tão extraordinário. Deus olha e diz, é isso que eu quero de volta. Um povo que me leve a sério, que me valorize, que me deseje. Quando Paulo está escrevendo e diz, por causa da sublimidade, ele entra nesse mesmo lugar de fascinação e diz, Jesus se revelou alguém tão extraordinário, fascinante, cativante, que perto dele o resto perdeu a importância. A geração que vai chacoalhar essa terra, irmão, a geração que vai viver o avivamento que a gente sonha, que nos foi prometido, que a gente busca, não é a geração que descobriu apenas o que é ter unção, poder e dons. É lógico, nós vamos precisar disso, mas não é só isso. Há um elemento comum em todos os avivamentos da história. Eu gosto muito de ler e estudar sobre isso. E é difícil você achar os pontos comuns. Você pensa, quem Deus usou? Não tem a ver com gênero, porque tem hora que é homem, tem hora que é mulher. Não tem a ver com classe social, porque tem hora que é o rico, tem hora que é o pobre. Não tem a ver com cultura, porque tem hora que Deus usa o cabeção, que estudou muito, tem hora que ele usa o ignorante, que não sabia ler e escrever. Não é raça. Quando você olha os avivamentos da era cristã, não é veio doutrinário, porque eles acontecem em todos os meios. O que é em comum? A maioria deles tem em comum uma declaração. Homens e mulheres escreveram história. De um jeito ou de outro falavam a mesma linguagem. John Wesley, por exemplo, dizia que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja Ele. Paixão pelo Senhor. Agora nós vivemos uma época de muita distração. Naquele dia, 10 anos atrás, Deus me disse, durante muito tempo você tem olhado para o pecado como inimigo. E você não está errado quando você olha para o pecado como inimigo. Mas Ele disse, você está errado quando acha que só o pecado é seu inimigo. Ele diz, o pecado é o inimigo que vem com cara ruim. Mas tem um outro inimigo que vocês não percebem. São as distrações. As distrações, elas não vêm com cara de nada ruim. Pelo contrário,
elas vêm maquiadas por trás de coisas boas, lícitas e legítimas, que vocês valorizam mais do que deveriam valorizar. Em Lucas 14, Jesus dá um exemplo disso. Ele está comendo na casa de alguém diz, bem-aventurado aquele que come pão no reino. Jesus aproveita o gancho da comida do comentário e diz, olha, o reino de Deus é semelhante ao homem que preparou um banquete. Banquete na Bíblia não fala de comer só para renovar as forças. Fala de comunhão, de intimidade, fala da valorização do relacionamento, que é o que ele quer desde o início. Banquete. Quando o banquete ficou pronto, ele manda chamar os convidados, que já haviam sido convidados, mas que seriam notificados na hora certa. A Bíblia diz que cada um deles começou a dar uma desculpa, e Jesus relaciona 3. Lucas 14, de 15 a 20, se você estiver anotando. Primeira desculpa. Primeiro diz, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado ou desculpado. Bom, vamos pensar friamente, comprar um campo. Aquisição de uma propriedade. Alguém acha que isso é ruim? Eu vou completar 25 anos de ministério pastoral em dezembro. Eu nunca vi um cliente reclamando, pastor, coisa terrível, comprei a casa própria. Comprei uma sede para os meus negócios. Comprei um segundo imóvel de investimento, de aluguel. Quem que reclama, irmão? Porque não é ruim, é bom. Aliás, alguns chegam dizendo, é bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. O segundo, comprei 5 juntas de bois e tenho que experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Numa época que todo mundo vivia da lavoura, 5 juntas de bois, que é pelo menos 10 bois, era uma força produtiva fora do comum. Eles eram os tratores, os New Holland da época. Então, para arar e colher, irmão, 5 juntas de bois significa um aumento absurdo da produtividade. Aumentou a produtividade, aumentaram-se os ganhos. Quem que vai reclamar num tempo de crise? Que está vendendo 3 vezes mais, 5 vezes mais? Ninguém. Todo mundo vai chamar de coisa boa. Vai dizer bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. E se for uma versão mais pentecostal, ainda vai dizer para glorificar de pé, igreja. Porque não é ruim, é bom. A terceira desculpa, irmãos, não dá para falar mal das primeiras 2, da terceira menos ainda. Porque a ideia, plano, projeto de Deus. A terceira desculpa foi, casei-me, portanto não posso ir. O casamento não é ruim. A melhor coisa que me aconteceu na minha vida depois de Jesus foi meu casamento. Ruim é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Ruim é o jeito que alguns decidem tratar o casamento ou o matrimônio com quem se casou. O casamento não é para ser ruim. Mas até essa, que de todas é a que menos dá para falar mal. Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, que dentro da igreja os casados voltam e meia dão uma zombadinha no solteiro, não foi redimido ainda, Mas Paulo diz, tem uma coisa que o solteiro está saindo na frente de vocês casados. Ele pode se consagrar desimpedidamente ao Senhor, enquanto vocês estão enroscados, distraídos e agradar um ao outro. Até o casamento, ideia e projeto de Deus para o deleite para o homem, pode nos distrair. A questão não é se são coisas erradas, são coisas certas, são boas, são legítimas. O problema é quando elas ocupam na nossa vida um lugar que não lhes pertence. Aí a coisa certa, mesmo não sendo errada, ela está no lugar errado e bagunça as coisas. E sabe por que bagunça? Porque elas são tão boas e a gente valoriza tanto elas, que a gente sem perceber começa a desvalorizar o Senhor. Quando Jesus diz, não preocupa com o que vai comer o bebê, foca aqui no reino, Ele está dizendo, se isso for o mais importante, o resto vem a reboque. Mas está dizendo, se você valorizar esse negócio demais, o reino vai perder o primeiro lugar na sua vida, porque elas são distrações. Naquele dia, 10 anos atrás, o Senhor me fez lembrar de um presente que eu dei para o meu filho Israel. Ele devia ter 8 ou 9 anos de idade na época. Na época em que o PlayStation 2 era novidade. Cheguei com um desse em casa. Eu ainda lembro a reação do meu filho. Dizer que ele ficou alegre ou pouco é diminuir muito o que aconteceu. O menino surtou de alegria. Deixa eu definir o que é surtar. Ele corria na casa, pulava, gritava, jogava no chão, simulava que estava estrebuchando de alegria, voltava, me abraçava, me beijava. Ele dizia, você é o melhor pai do mundo. E eu fiquei pensando, acertei no presente. A gente pensa num negócio que me deixou feliz, foi ver a felicidade dele e a valorização do que eu dei justamente para agradá-lo. Mas essa alegria minha durou pouco.
Porque eu comecei a ficar com ciúmes do videogame. Porque bastou alguns dias e eu perdi meu filho por videogame. Eu passo em média 3 dias por semana fora de casa. E antigamente, cada vez que eu chegava, a gente já tinha um ritual. Eu abria a porta, sempre morei perto do aeroporto, eles já sabiam que eu ia chegar logo depois que anunciava. Quando abria a porta, os dois pulavam em cima de mim, a gente fazia uma festa e brincava e rolava, e era um negócio muito legal. Desde o bendito videogame, toda semana quando eu chegava, estava só a Alissa, minha filha. Meu filho não estava mais lá. Eu brincava com ela, festava com ela. Daqui a pouco, Israel, cadê você? Já vai, pai, já vai, só vou passar de fase. Não teve uma fase da minha vida que eu não podia ouvir a frase passar de fase. Um dia um pastor falou para mim, pastor, ora comigo, eu sinto que ministerialmente sim, eu estou para passar de fase. Falei, arruma outra frase se você quer que eu ore. Porque eu peguei uma raiva daquele videogame que um dia eu quase joguei ele pela janela do andar de cima do quarto do meu filho. O Espírito Santo aquele dia falou, você lembra da história do videogame? Eu falei, lembro. E disse assim, pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Coisa que vocês pediram, desejaram, quiseram, que quando eu dei, vocês fizeram tanta festa. Agora tem distraído vocês de mim. O Senhor me disse aquele dia, muitos de vocês estão se embriagando com as minhas bênçãos. E de repente me veio claramente o versículo bíblico. Gênesis 9, 20 e 21. Noé plantou uma vinha e colheu seu fruto. A gente pensa isso, plantou, colheu, normal. O que a gente não pensa é o pano de fundo cultural. Para todos os povos antigos do Oriente, todos, sem exceção. Você não precisa de nenhum estudo sociológico, antropológico ou histórico profundo para isso. O momento da colheita era um momento de celebração a alguma divindade. Quem não conhecia o Deus vivo ia celebrar o Deus da fertilidade em todo lugar. Quando você estuda isso, era comum. Quando a Bíblia diz que ele plantou e colheu, está implícito festa. Aliás, a festa do Pentecostes ou das primícias era Deus padronizando que tipo de festa eles fariam na hora da colheita, para não fazer igual aos outros povos. Então, Noé plantou uma vinha, colheu o fruto. Ele vai festejar o quê? A bênção de Deus. Enquanto festeja, ele se embriaga com o fruto da própria bênção. Porque foi uma colheita de uvas, e o vinho foi feito das uvas. E ele, figuradamente, mostra o que acontece conosco, que nos embriagamos com as bênçãos de Deus. Um dia o Senhor falou comigo, por que você não fica mais tantas horas trancado no seu quarto em oração, como você fazia na sua adolescência? Falei, naquela época eu tinha tempo. Eu sou casado, tenho família, tenho igreja para cuidar, o Senhor me manda rodar o Brasil e o mundo, não dá tempo. Ele diz, essa é a desculpa que você usa. Ele diz, quando você se trancava naquele quarto, você queria muito chegar onde você chegou hoje. E agora que você tem o que você queria, você deixou aquele lugar. Muitas vezes, quando eu e você estamos valorizando demais o que Deus pode dar, nós não percebemos que isso implica na desvalorização dEle. Chegar ao lugar onde nada mais importa, é quando Ele é tão importante, que você diz, Senhor, com bênção em bênção, estamos juntos. Hashtag estamos juntos. Com facilidade ou com dificuldade, estamos juntos. Um dia desse eu estava resmungando com Deus. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Aí parece que o pregador não está tão descontrolado. Mesmo que você fique em pé uns 10 minutos ainda. Aí você é solidário comigo. Um dia desse eu estava resmungando com o Senhor. Eu falei, Deus, a igreja brasileira aumenta exponencialmente em número. Mas nós não vemos um aumento de missionários se doando ao campo que acompanhe sequer o crescimento da igreja. A gente malemar está mantendo a média de quando a gente era bem menos gente. Eu falei para Deus, o Senhor não perdeu o interesse em salvar a terra. O Senhor com certeza ainda tem planos e propósitos, porque as pessoas não estão correspondendo. Eu vi uma frase que eu não vou esquecer. O Espírito Santo falou no meu coração, vidas valiosas demais. Eu fui lá para Atos 20, 24. Quando Paulo diz, em nada tenho a minha vida como valiosa. Ele não era um maníaco depressivo, pensando em suicídio, dizendo, não quero mais viver. Ele está dizendo, contanto que eu complete a carreira, o ministério que recebi de Jesus, nosso Senhor, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Muito mais importante do que minha vidinha, do que meus projetos, é o sorriso no rosto dele.
Esse camarada que dizia tudo perdeu a importância de quem ele é, diante de quem ele é. Estava dizendo, nem minha vida tem mais valor e importância, o que eu quero é agradá-lo. O que você precisamos entender, um dia desse alguém me perguntou, pastor, esse livro é sobre paixão? Eu falei, não, é muito mais do que isso. É o lugar correto que ele precisa ter na nossa vida. Porque quando essas coisas vão sendo ajustadas, elas vão produzindo um efeito em cadeia, que vão mexendo em todas as áreas da vida da gente. Não é à toa que Jesus classificou isso como o maior mandamento. Porque o cumprimento dele nos ajuda a viver o resto. Irmão, por que José recusou a proposta da mulher de Potifar? Outro dia um cara falou para mim, não, Potifar era um cara rico, de poder, casamento naquela época era baseado em interesse, não sei o quê. Ele falou, essa mulher, nem a pau que era uma mulher qualquer. Falei, concordo, tem lógica nisso. Ele falou, pastor, então acho que José era meio broxa. Eu falei, aí eu discordo. Porque a Bíblia diz que quando a mulher agarrou a capa dele, ele fugiu por lá de fora. Fugiu do que, irmão? Você acha que a mulher era um brutamontes, um guarda-roupa que ia violentar José Afonso? Ele não fugiu dela, ele fugiu dele, fugiu da situação. Ele disse, vou ficar aqui dando mole não. Só que essa não foi a única, essa foi a última. A Bíblia diz que a mulher o desejava e se oferecia a ele todos os dias. Por que José dizia não? Eu creio na minha cabeça, se fosse hoje, a conversa de José com ela ia ser mais ou menos assim, mulher, você pode achar, que eu deveria achar, que você seria um grande troféu, do qual eu podia me vangloriar para os outros, né? Peguei a mulher do Potifar. E diz, meu troféu não é você não. Meu troféu é Ele, é Deus. Não é você, Ele vale muito mais do que o prazer que você pode me oferecer. Eu estou tão atraído por Ele, eu estou tão conectado nele, eu estou tão fascinado nele, que desculpa aí, você não é nem um pouco interessante, perto do quão interessante Ele é para mim. Irmão, nós não estamos falando só de uma devoção para adoração, nós estamos falando de algo que estabelece um trilho para toda a nossa conduta. E é um grito do coração de Deus, para que a gente volte a esse lugar. Sabe, muitas vezes a gente se distrai na boa intenção. Aliás, eu diria quase sempre. E um de nós acorda uma manhã pensando, o que eu posso fazer para sabotar meu relacionamento com Deus, para bagunçar? Não é assim que acontece. Jesus vai para a casa de Marta e de Maria. Maria se senta aos pés do Senhor. Marta não dá tempo nem atenção para ele, porque ela tem que trabalhar. Por que ela tem que trabalhar? Porque ela quer agradar Jesus. Na cabeça dela está dizendo, eu estou me doando para agradá-lo, para fazer o melhor para ele. Mas quando ela está indignada que a irmã não ajuda, ela vai tentar a mediação de Jesus. Diz, Senhor, diz a minha irmã que me ajude. Acho que ela pensa, eu vou confiar no bom senso de Jesus. Ele vai ficar do meu lado. E Jesus dá uma invertida na Marta. E diz, Marta, Marta. Por 7 vezes na Bíblia. Você vai ver Deus chamando o nome de alguém 2 vezes seguidas. Abraão, Abraão. Marta, Marta. Em todas as 7 tem uma crise e um problema que vai ser tratado e corrigido. Eu acho que se Marta já tivesse essa revelação bíblica, já dá um gelo nas costas dela. E ela ia pensar, deu ruim, só de ouvir Marta, Marta. Agora preste atenção, Jesus diz o seguinte, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Agora preste atenção, tem uns crentes gastando a fortuna com alguns coachings para dizer o que é e o que não é importante arrumar a vida deles. E eu não estou falando contra. Eu acho que a organização da sua vida vale qualquer preço. Mas sabe o que é contraditório para mim? Não é o cara pagar para se organizar. Ele paga caro aqui para organizar coisas do dia a dia e não ouvir o maior de todos os coachings, Jesus. Meu Deus. Dizendo de tudo que vocês podem fazer, pouco realmente é necessário. E desse pouco, só um realmente conta. O que realmente conta? Aquilo para o qual eu e você fomos criados. Jesus deixa isso claro quando olha para Marta e diz, Maria escolheu a boa parte. Essa não lhe será tirada. Agora, por que nós não estamos nesse lugar? Estamos distraídos, ainda que bem intencionados. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu vim compartilhar a correção que Deus vem fazendo na minha vida já há 10 anos. Outro dia alguém falou para mim, pastor, finalmente, depois de 10 anos,
O senhor escreveu o livro que chegou onde deveria chegar. Eu falei, é ruim que eu cheguei lá. O próprio Paulo, no mesmo Filipenses 3 que nós lemos, ele diz, não que eu tenha alcançado. Eu falei, cheguei lá não. Hoje eu já tenho menos vergonha de falar do assunto do que antes. Porque se por um lado não cheguei lá, por outro também não estou lá onde eu estava antes. Paulo diz, eu vou esquecendo o que fica para trás, eu vou avançando para o alvo. E eu vim compartilhar a minha correção, na esperança de que a carapuça lhe sirva. E de que você receba mais do que uma advertência. Que você receba hoje aquele toque do Espírito Santo que te comunica o grito de um coração, de um Deus apaixonado por você. Naquele dia quando eu tive aquela reação, se isso não está bom, quando é que vai estar bom, achando que Deus queria demais. O Senhor falou no meu coração, se você entendesse o quanto eu te amo, o quanto eu te desejo, você entender por que eu luto tanto para tê-lo mais perto. Não se trata de obrigação. Ele não quer que você o busque por obrigação. Ele não quer que você o ame por obrigação. Tanto que quando ele fala para o anjo da igreja de Éfeso, ele diz, lembra de onde caíste. Ele não está apelando para o senso de obrigação, mas sim de saudade. Se você lembrar que o que nós tivemos já foi bem melhor do que o que está rolando agora. É provável que tendo saudade da lembrança daquilo, você volte. Tanto que ele diz, arrependa e volte. O propósito da correção não é reprovação da pessoa, é de um único ato, dizendo, eu quero você de volta, eu quero recuperar o que nós perdemos. E nessa noite eu sei que passei um pouco do horário, mas eu vim para te dizer, esse Deus que te ama tanto, tanto, de uma forma que nossa mente não consegue mensurar. Ele está dizendo, eu quero você, eu não quero sua performance, eu não quero que você pode encenar ou apresentar do lado de fora, eu quero o seu coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e por um instante você orasse. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé por hábito e para sinalizar o fim, mas eu quero te dar a liberdade de orar como você achar melhor, em pé, sentar, de joelho, no seu lugar, talvez aqui na frente. Mas nessa hora fala com Deus. Eu sei que Ele está falando com você. Eu quero te desafiar a falar com Ele também. Espírito Santo, se você não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso e uma palestra. E nós clamamos mais do que isso. Nós clamamos teu toque personalizado. Nós oramos nessa noite por despertamento, não só pelo entendimento da tua palavra, por despertamento, por resposta. Nós oramos por um novo tempo. Não apenas aqui e agora. Aliás, nós clamamos que isso não termine quando deixarmos esse culto e reunião hoje. Pelo contrário, que isso não apenas continue, mas se intensifique. A capacidade de perceber o teu chamado e corresponder contigo. De se permitir entrar nesse lugar onde nada, absolutamente nada mais é tão importante quanto o Senhor nas nossas vidas. Nós nos colocamos diante de Ti. Nós te agradecemos esse amor tão insistente. Nós te agradecemos por não desistir de tentar extrair o melhor de cada um de nós. E nós oramos por dias de despertamento, debaixo do toque e da ação do Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Olhe para cá um instante. A menos que você sinta a necessidade de continuar orando. De 10 anos para cá, desde que eu entendi isso, fez tanto sentido para mim. Uma frase do famoso escritor C.S. Lewis. Ele diz, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância, zero de importância. Ele diz, se é verdadeiro, tem infinita importância. Ele diz, o que ele não pode ser,
é de moderada importância. Isso vale para o cristianismo e mais ainda para Cristo. Na vida de muitos de nós, Jesus tem se tornado às vezes só um pouquinho mais importante do que o resto, ou às vezes um pouco menos. Que a gente possa repensar isso, ajustar o foco e recomeçar. Em nome do Senhor Jesus.